Vou passar então aqui a palavra, sem demora. Então eu cumprimento a Igreja com o Paz do Senhor, também cumprimento lá em casa. Gostaria que estivessem atentos para aquilo que eu vou dizer, porque certo vai ajudar todas as pessoas que estão nestas situações, ou então para prevenirem. Então bem-vindos, mais uma vez. A primavera. De facto, a primavera é uma estação muito bonita. E nós temos o lema que é primavera, sim. É quando vêm as andorinhas, quando vêm as flores, quando fica, digamos, as terras muito mais bonitas. Mas o espirro é que não. Portanto, o espirro é que não, e ficarmos como aquele senhor é que não queremos. Mas, mais uma vez, verificamos que esta altura é a altura, de facto, de muito espirro. E não sei se os irmãos verificaram, esta semana, antes de chover, havia muito pó. Um pó amarelo, que é o pó dos pinheiros. Apesar dos pinheiros estarem longe, mas verificámos que as nossas varandas estavam todas com aquele pó amarelo. Esse pó amarelo, há muitas pessoas que são alérgicas e dá então os espirros. E para não ficarmos assim como aquele senhor, então o nosso lema é primavera sim e alergias não. De facto, cada vez mais crianças começam a padecer das alergias muito cedo. Há crianças até que após o nascimento são alérgicas logo ao contacto do ar e ficam logo a manifestar-se na pele manchas derivada da alergia do primeiro contacto com o ar. Então, o que é uma alergia? A alergia é uma reação de rejeição do nosso organismo de algo que não se tolera. A causa das alergias: qualquer substância química, quer ingerida como parte dos alimentos, quer inalada ou introduzida no nosso organismo por outro meio, lógico, sem ser da alimentação, e pode provocar então uma reação alérgica. As manifestações da alergia são bastantes, eu só pus aqui algumas que são as principais para que possam estar mais atentos às alergias. Costumam situar-se com maior frequência na pele, no aparelho respiratório, no digestivo, independentemente de qualquer que seja a parte da entrada da substância causadora da alergia. Muitos dos casos dos eczemas, que é aquela que eu já vou explicar à frente o que é um eczema, as rinites, a asma, as enxaquecas, até as colites, são derivadas, são situações de causas alérgicas e são desencadeadas ou favorecidas por alguns ou vários alimentos, porque também há muita gente alérgica ao alimento. Por exemplo, o leite, cada vez mais há crianças a não tolerarem o leite, e logo pequeninos. Quem diz leite diz também os derivados, não é? O marisco, o ovo, carnes, queijos curados, o chocolate, o mel, o glúten, frutos secos, hortaliças e frutas. Há mais situações, mas estas são as mais comuns. Então, as alergias cutâneas. Temos, portanto, o eczema, as dermites de contacto e urticária. Há várias também, há muito mais, mas estas são as principais. Portanto, como podemos ver aqui é uma dermite por contacto, que é quando as pessoas são alérgicas aos fios, que ficam com aquela há pessoas que são alérgicas à bijuteria. E muitas delas só não são alérgicas, por exemplo, mesmo ao ouro. Há o ouro branco e o ouro cor de ouro, não é? Há pessoas que não são alérgicas ao ouro branco. Portanto, até aí há uma diferença. Portanto, tem vários metais. Depois há a urticária, começa na parte do abdômen. Aqui também, quando há situações de alimentação, aqui há muitos casos que é quando é o leite, por exemplo, e os derivados. Eu conheço, por exemplo, uma criança que é toda alérgica a todo o derivado de leite. Mesmo se a faca, suponhamos que uma faca cortou, esteve em contacto com manteiga e essa faca foi limpa, mas tinha vestígios de manteiga.
se cortarem o pão para essa criança, se ela ingerir partículas mínimas dessa manteiga, é logo o suficiente para desencadear uma alergia que é com falta de ar, que é perigosa. Portanto, ele ali é preciso ter muito cuidado, e mesmo nos rótulos de farinhas para crianças têm que ver se há lá uma composição, que eles às vezes vêm com os Zs e com esses nomes, e são derivados de leite. Eu sei dessa senhora que teve que ir pedir uma listagem, passa publicidade à Nestlé, para saber quais eram os produtos que eles tinham que não tinham derivados de leite para o filho poder consumir. Portanto, isto é só uma parte, que há situações muito complicadas. De facto, a asma é pior, porque enquanto há situações de eczema, a pessoa tem comichão, põe pomada, etc. Agora, a asma não, porque pode levar à morte, se for aquelas mais complicadas. Então, a asma é uma inflamação crónica nas mucosas das vias aéreas pulmonares e provoca o inchaço das paredes das vias aéreas e estreitamento das vias respiratórias. Aí é que a pessoa fica sufocada e sem ar, e se não houver um sangue frio, digamos, para socorrer logo essa pessoa ou criança, pode levar à morte. Há uma maior produção de muco nas vias aéreas, há as contrações nos músculos das vias aéreas e hipersensibilidade dos mesmos. Portanto, aqui é uma situação mais crítica. Há os ácaros também domésticos. Este é um ácarozinho que habita sempre connosco, apesar de aqui estar está no microscópio, mas é o que se encontra no pó da casa, nos colchões. Portanto, é um animalzinho assim um bocado feioso, mas ainda bem que a gente não o vê, não é? Senão são demasiado pequenos para ser vistos a olho nu, portanto, por isso é que está aqui esta imagem que é a microscópia. Eles alimentam-se da pele humana, que constantemente se descama e que constrói a maior parte do pó doméstico. A maior parte do pó doméstico que nós temos, principalmente nos quartos, é derivado da nossa descamação da pele, porque nós estamos constantemente a descamar. E então estes bichinhos alimentam-se dessa pelezinha morta, não é? O que atua como alergénio não são propriamente os ácaros, mas sim as suas fezes. Portanto, o ser humano não é alérgico ao bichinho, mas sim às fezes do animalzinho. Estas são tão minúsculas que podem manter-se no ar em suspensão por longos períodos de tempo, o que favorece a sua inalação para os pulmões, onde pode dar origem ao aparecimento de sintomas de rinite e de asmas. E então, se for na parte do quarto, nós estamos a dormir e estamos a inalar constantemente estas partículas. Por isso é que há muita gente que até ao meio da noite espirra e pensa que é uma corrente de ar, e às vezes não é destes amiguinhos. Por isso é que há um lema que as pessoas têm tendência, quando se levantam, a fazer logo a cama. Mas não o devem fazer, porque eles propagam-se com o aquecimento. E que se a cama estiver quente, eles propagam-se muito mais rápido. Então há que arejar a cama. Não faz mal se a cama tiver por fazer, por contrário, até é bom, para que não haja uma duplicação destes animais. Só no fim de arrefecer a cama é que se deve fazer. E há o pólen também, o pólen das árvores, que era aqui que eu estava a falar, que agora nesta época há muito pó no ar, seja dos pinheiros, seja das acácias. Portanto, há aquele pozinho amarelo que é tão fininho também e que nos entra por as vias respiratórias e faz-nos essas alergias e as sinusites, etc. Os grãos de pólen intervêm na reprodução das plantas, são muito leves. Quando alcançam os nossos olhos, o nariz ou os pulmões do indivíduo sensibilizado, provoca uma reação alérgica, dominada também por febre dos fenos, e quando inspirada para os pulmões pode agravar os sintomas de asma. Portanto, além da febre, que é a febre chamada febre dos fenos, também é as situações de asma. E depois há a descamação dos animais. Aqui também está um pelo de um animal que está em descamação. Portanto, os animais domésticos que nós temos, os gatos, os cães,
também passam por esta descamação, que muitas pessoas são alérgicas ao pelo do animal, tanto gatos como cães, ou então os pássaros, os periquitos, caturas, tudo o que seja também de penas, porque os coelhos também, mas nós não estamos tanto em contato com os coelhos, não é? Mas há muita gente também alérgico, e às galinhas então, não é? Mas a nível da habitação, quem